Quarta-feira, 1º de julho de 2020. Começa agora o podcast Forasteiro, produzido pela Conexão Beltrão, trazendo as principais notícias de Francisco Beltrão, do Paraná, do Brasil e do mundo. A previsão do tempo de hoje é de mínima de 4 graus, máxima de 12 graus, sem chuvas e com leves nuvens ao entardecer. Essas são as notícias do dia. China suspende importação de 3 plantas frigoríficas brasileiras. Em dia com recorde de casos e óbitos, o governo do Paraná suspende serviços não essenciais em 7 regionais. New York Times acusa a Rússia de pagar os talibãs para matar tropas americanas. Asfalto próximo à UPA começa a ser reparado. 138 mil pessoas ficam sem energia no oeste e sudoeste do estado. China suspende importação de 3 plantas frigoríficas brasileiras. A China suspendeu essa semana, Jordano, a importação de 3 plantas, uma no Mato Grosso e 2 no Rio Grande do Sul, por suspeita de contaminação por coronavírus. O medo deles é que o coronavírus vá embarcado nas carnes brasileiras e cause um novo surto de Covid, como já aconteceu com os peixes chilenos. Olha, me causa muito espanto a China preocupada com o vírus que saiu de lá. É lógico, não estamos falando que ele é um vírus de laboratório, que não tinha chineses lá e criaram para derrubar a economia mundial. Eu não acredito nisso. Você quer dizer que é uma questão mais comercial do que sanitária? Olha, eu acredito que é mais uma questão comercial. A China é nosso maior parceiro comercial. E a balança comercial estava desfavorável para a China, né? Como eles pararam, então pararam de produzir. Há pouco tempo eles tiveram que ter um grande abate de carne suína. Então eu acredito que deve ter um fundo de preocupação sanitária, mas eu acredito que a maior motivação sempre vai ser a comercial. Em dia de recorde de casos e óbitos, o governo do Paraná suspende serviços não essenciais em 7 regionais. Na última terça-feira, dia 30, os recordes de novos casos de óbitos de Covid foram assim, extremamente altos. Foram 1.536 novos casos e 36 mortes pela doença. O total agora é de 22 mil casos no Paraná e com 636 mortes. Né? Como a gente pode ver, está subindo a curva. Né? As regionais, né, que foram escolhidas, né, para fazer o lockdown são as regionais de Cornélio Procópio, Londrina, Cianorte, Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu e Grande Curitiba, né? Essas regionais, ela tem 75% dos casos e a medida ela visa impactar 6,3 milhões de pessoas em 134 cidades do Paraná. Pois é, Beltrão ficou de fora. Essa situação não está tão ruim como está lá no Oeste, mas na minha opinião a gente devia fazer alguma coisa. Mas agora o nosso prefeito tem mais uma desculpa para não decretar nada, porque se o Estado não decretou, ele é que não vai decretar, né? Enfim, vamos continuar abertos e dependendo da boa vontade das pessoas, para que não aconteça aqui o que aconteceu nessas outras regionais aí. Na verdade, já está acontecendo aqui, né? A gente sabe. Então, a regra ela se aplica para shopping centers, galerias comerciais, comércios de ruas, feiras livres, salão de beleza, barbearias, clínicas de estética, academias, clubes, bares e casas noturnas. Restaurantes e lanchonetes poderão atender somente o sistema drive-thru, delivery ou take-away, que é retirar no balcão. O funcionamento dos buffets dos almoços será revisto ou suspenso para evitar a circulação do novo vírus. Então, assim, por mais que seja atrasado, é uma medida, na minha opinião, importante que o Estado venha tomar. Né? A gente está falando de 75% dos casos, e ainda assim nós estamos aí com o exemplo de Francisco Beltrão, Pato Branco e Marmeleiro, com muitos casos. Então, a gente pode imaginar aí como é que está esse número nessa região oeste. Tá bem feio. New York Times acusa a Rússia de pagar o Talibã para matar tropas americanas. O Pentágono nega. Então, Jordano, o jornal New York Times lançou uma matéria
e ele denuncia que o exército russo estaria pagando aos talibãs para cometer atos violentos e matar tropas americanas para incentivar a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. O Pentágono já se pronunciou e disse que é mentira, que não tem nada a ver. Olha, não me causa nenhuma novidade, porque aquela região pobre, né, você fica espantado como as pessoas, elas não têm o mínimo de estrutura, mas elas estão fortemente armadas, né, com a Casa 47, com bazucas. E de onde vêm essas armas? De onde vêm essas bombas? Quem é que está levando todo esse armamento para uma região dessa, né? E muito se vê de armas russas e armas americanas no Oriente Médio, né? Como é que elas estão chegando? Como é que um povo tão sofrido, que vem sendo assolado, já não vive numa região geográfica fácil de se produzir como é o Brasil, tem tanto acesso a recursos e armas caras aí, que aqui no Brasil tinha que custar 20, 30, 40, 100 mil reais. Então isso me causa muito espanto, né? E no final a gente sabe, né, que a pressão internacional, as relações internacionais, elas são pautadas no militarismo, né? Principalmente as intenções russas, chinesas e americanas, né? Então a gente está falando aí de uma questão complicadíssima, né, que é a invasão dos americanos e aliados ao Afeganistão, e esperamos aí sempre o melhor resultado para tudo. Lembrando que são 60 anos de armas ocidentais e orientais entrando ali. Depois do final da Guerra Fria, o Oriente Médio ficou meio que como espaço de disputa entre a Rússia e os Estados Unidos, né? Então são muitos e muitos anos de armas entrando ali, muitas tretas, muitas guerras, muitos grupos armados, e a confusão ali é bem grande mesmo, né? Porque tem as duas potências externas e tem as duas potências internas, né? Que é o Irã e a Arábia Saudita. E na relação dessas quatro potências mais a OTAN, a coisa fica como ficou, né, cara? O asfalto próximo à UPA começa a ser reparado. Muito se reclamou das precárias condições do asfalto na Avenida Natalino Fausto, próximo à UPA, que está nessa situação há bastante tempo. As condições da pista ficaram mais evidentes à população após o término da trincheira que liga o bairro Padre Eurico ao restante da cidade. O contraste entre a pista e a nova construção ficaram óbvios. Nesse sentido, a Prefeitura decidiu colocar um novo asfaltamento no contorno norte. No momento está sendo feita uma fresagem para a remoção do pavimento atual para que seja posto o asfalto novo. O trabalho é coordenado pela Secretaria de Viação e Obras da Prefeitura. É complicado, né, cara? Eu costumo ter um jargão na construção civil que diz: se você precisa quebrar a parede, se você precisa mexer alguma coisa no recém-construído, você está rasgando dinheiro. É o que a gente costuma ver nas obras públicas, né? Mexe ali, mexe lá, e vai uma montanha de dinheiro para fazer isso. Mas, como é um acesso importantíssimo, né, e Beltrão aí anda carecendo de boas estradas, então é uma ação válida e positiva para o município. 138 mil ficam sem energia no oeste e sudoeste devido à tempestade. Segundo a Rádio Chopinzinho, várias cidades do oeste e sudoeste do estado ficaram sem energia devido ao impacto da tempestade, ou ciclone bomba, né, como chamaram. Várias cidades como Porto Barreiro, Coronel Domingos Soares, Nova Prata, Inaí, Verê, Salto Longo, Trampere, Capitão, e aí segue uma lista enorme de cidades que ficou sem a luz, porque, como a gente diz aqui no interior, ficou sem luz, porque romperam cabos, e a Copel trabalhou na madrugada para tentar reverter a situação. Cara, não foi brincadeira essa ventania que deu, né? Foi sério, né, cara? Foi lá do oeste até Florianópolis, cara. Imagina o tamanho disso. Imagina o tamanho dessa frente. Atravessou a região sul inteira, cara, de leste a oeste. E aí, de tempos em tempos, né, as fortes tempestades, fortes chuvas, as máximas de temperatura, as mínimas de temperatura, elas sempre vão aparecer, né? É uma coisa natural do meio, do ambiente, da natureza, né? É claro que com a pressão humana, a gente pode esperar mais eventos extremos como esse, né? Podemos esperar aí para os próximos dias, infelizmente, mais eventos climáticos extremos em virtude do que tudo tem acontecido no mundo, né? A pressão humana, as ocupações irregulares, a poluição,
tudo isso, apesar de que a gente não consiga mensurar diretamente, elas interferem sim em eventos climáticos extremos. E a gente precisa agradecer ao nosso leitor, o Ricardo Rica, que foi quem chamou a nossa atenção para isso aí, quando ele pediu para a gente como é que estava a situação em Salto do Lontra, porque ele não estava conseguindo falar com os parentes dele, e a partir disso a gente conseguiu ir atrás e descobrir isso aí. Então, muito obrigado ao nosso leitor Ricardo Rica, um forte abraço. Ele que não mora mais aqui na região, mas acompanha a gente para saber o que tá acontecendo aqui. Show de bola, muito obrigado, Ricardo. E esse programa vai especialmente para você, que bem contribuiu com o nosso jornal, vem contribuindo aí com o nosso podcast e nos acompanha nas redes sociais. Então, Ricardo, obrigado. Valeu, meu caro. E esse foi o podcast Forasteiro. Fique ligado e mais notícias no decorrer do dia. Obrigado e nos sigam nas redes sociais, a página do Conexão Beltrão para mais notícias informativas de Beltrão e região.